dois espelhos esféricos interdistantes de 50 centímetros, um espelho côncavo é 1 e o outro convexo é 2, são dispostos coaxialmente, tendo a mesma distância focal de 16 centímetros. Uma vela é colocada diante dos dois espelhos perpendicularmente ao eixo principal, de modo que suas primeiras imagens conjugadas, por E1 e E2, tenham o mesmo tamanho. Assinale a opção com as respectivas distâncias em centímetros da vela aos espelhos E1 e E2. Bom, pessoal, vamos começar pela classificação das imagens, né? Ele falou que a vela está entre dois espelhos, um côncavo e um convexo, e as imagens têm o mesmo tamanho. O espelho convexo, ele só faz imagem pequenininha, virtual, direita e menor. Então, se a vela vai ficar menor do que ela realmente é, porque ele falou o seguinte, ó, as imagens têm o mesmo tamanho. Se o espelho convexo só faz imagem virtual, direita e menor, a imagem do espelho côncavo também vai ter que ser menor. E só existe uma possibilidade, se ela for real, invertida e menor. É a única maneira da imagem ficar menor no espelho côncavo, tá? Quaisquer outras possibilidades, a imagem ou é do mesmo tamanho ou ela é maior, tudo bem? E ela é real, ela aparece na frente do espelho projetada, né? E não atrás. Ok, vencida essa primeira batalha, outra observação importante também. Qual é a possibilidade do espelho côncavo formar uma imagem menor se o objeto estiver depois do centro? Ou seja, a distância vai ter que ser mais do que 32 para isso acontecer. Se o objeto estiver a 30, lembrando que o centro é o dobro do foco. Então, se o objeto estiver a 32 centímetros do espelho, a imagem ainda é igual. Tem que ser depois de 32. Pelas opções, podem ser todas menos a letra A, né? 41, 34, 35, 40, isso tudo é válido, tá? Legal. E aí ele fala o seguinte, ó, os espelhos estão interdistantes em 50 centímetros, ou seja, a soma, né, P1 mais P2 tem que dar 50. Todas as opções, a soma dá 50. Então não dá para ir por esse caminho também, tá? Vamos lá, vamos aplicar então. Primeiro, se ele fala que é o mesmo objeto e eles terão o mesmo tamanho, a gente já pode assumir que eles têm o mesmo aumento linear. Professor, como que eu meço o aumento linear? O aumento que essa imagem vai ter, né? O aumento, ele é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, que é a mesma coisa que menos P' sobre P. Esse é o aumento, tá? Então, significa que, como é o mesmo aumento em módulo, né, eu posso igualar. Mas o módulo é muito importante. A imagem do côncavo é invertida e a imagem do convexo é direita. E aí, eu falei e apontei nos lugares errados, é invertida e ela é direita. E aí que isso é um ponto de observação da questão fatal. No caso do espelho côncavo, como a imagem é invertida, o I sobre O vai dar negativo. Já o do convexo, como a imagem direita, o I sobre O dá positivo. Então, aqui temos um aumento positivo e aqui um aumento negativo. Se a gente igualar os aumentos, menos P' sobre P de um é igual a menos P' sobre P do outro. A gente vai estar errando pelo sinal. Então, a gente tem que botar o módulo dos aumentos é o mesmo, né? O módulo. Então, vamos ignorar o sinal. O módulo do aumento é o mesmo. Então, P', a distância da imagem do espelho 1 a distância da imagem até o espelho 1, né? Divididos pela distância da posição da vela até o espelho 1, ela é igual à distância da imagem da vela até o espelho 2, pela distância da vela até o espelho 2. Ou seja, o módulo dos aumentos é o mesmo. Aí agora eu vou corrigir o sinal, porque o aumento de fato tem sinal, né? Professor, ali é negativo, então a gente vai fazer uma correção. Se a gente coloca o sinal de menos, está tudo certo. O aumento do côncavo é negativo e menos com menos dá mais. E aí fica tudo bem, correto. Tá ótimo assim. Legal. Essa é a primeira equação que a gente tem, né? Agora vamos para Gauss.
A equação de Gauss, geralmente a gente trabalha como? A gente fala que o foco é igual a P vezes P' sobre P mais P', mas nessa questão é melhor a gente colocar de uma outra maneira, tá? E tá tudo certo no que falar que P vezes P' sobre P mais P'. Só que aqui eu vou colocar uma outra equação que é P', no caso P'1. Eu vou colocar a equação geral. O que é P'? É P vezes F sobre F menos P. Essa equação ela é muito usada, ela é mais concurso do ITA, né? Cai ano sim, ano não. Quando a gente fala de aumento, quando a questão exige o cálculo do aumento no concurso do ITA, é muito comum a gente não aplicar F é igual a P vezes P' sobre P mais P', só porque dá muito mais trabalho. Você vai levar mais tempo para fazer a questão e né, o candidato não tem tanto tempo assim. Então já é maceteado que quando for questão de aumento no ITA, existe uma probabilidade de você resolver a questão mais rapidamente. Ao invés de aplicar a equação de Gauss tradicional, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou F é igual a P vezes P' sobre P mais P', tem esse bizu aí de destacar o P', tá? A distância da imagem até o espelho, que é P vezes F sobre F menos P. Tá? E aí a gente então vai falar o seguinte, ó, a gente vai ter outra equação que é a distância da imagem até o espelho 1 vai ser, só vou colocar as letras, tá? E aqui é 16 para os dois, só que tem um cuidado, né? O espelho convexo, o foco é negativo, a gente vai acertar isso. Bom, essa é a equação para o espelho 1, para o nosso espelho côncavo, e aqui eu já vou deixar a equação para o espelho convexo. Legal, então, temos as duas equações. Na verdade, nós temos 3 equações, né, aqui, né? Aí temos essa primeira equação, que tudo veio dessa daqui, né? Temos a segunda, ou se você quiser, a segunda e a terceira, e essa é a primeira aqui. Tá tudo bem. Tá? E além disso, P1 mais P2 dá 50, né? Porque ele fala que a distância entre os espelhos é 50. Como a vela está entre os espelhos, P1 mais P2 é 50. São 4 incógnitas, né, pessoal? P1, P2, P1', P2'. Então, temos a necessidade de 4 equações para solucionar essa questão. Uma questão complexa, né, questão do ITA, mas é sempre muito bonita, sempre vale a pena a gente resolver. Vamos lá, então. Como é que a gente vai trabalhar essas relações? A gente pode muito bem trabalhar o seguinte. Eu vou substituir a nossa equação, por exemplo, a gente pode igualar, né, onde tem P1', a gente pode colocar aqui, ó, P1', onde tem P2', a gente vai colocar aqui P2', a gente substitui, né, as equações 1 e 2 na equação 3. E aí a gente já vai ter um ganho matemático, né? O que a gente vai ter? Vou colocar aqui embaixo, depois eu vou ficar voltando para a gente não se perder, tá? A gente vai ter aqui P1 vezes o foco do espelho 1. Ainda vou botar assim, eu vou botar F1 e F2, depois a gente substitui, porque não é a mesma coisa. O foco do espelho côncavo é de 16 centímetros. O foco do espelho convexo é menos 16. Espelho convexo é foco negativo. Então vale a pena a gente destacar isso daí. Então tá bom, vamos para a nossa primeira equação. P1 vezes F sobre P1 vezes F1 menos P1. Tudo bem? Eu só peguei a nossa primeira equação ali, não fiz nada demais, né? Eu peguei, aqui está o nosso P1', né, galera? O nosso P1' é P1 vezes F1, F1 menos P1, exatamente o que está aqui. E aí eu dividi por P1, tá bom? Ó, dividi por P1. Eu estou de fato pegando a equação 1 e substituindo na 3. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Vamos para o outro lado. Então a gente vai ser igual a menos, temos o sinalzinho de menos aqui. Você pode botar o sinal de menos aqui ou do outro lado, né? Eu vou manter como eu tinha colocado antes. Vou botar o sinal de menos aqui, tá? Você pode, não faz menor diferença, né? E do outro lado, então, a gente tem P2 vezes F2 sobre o P2, né, que está aqui embaixo no nosso
denominador, e ele vai multiplicar esse termo daqui, F2 menos P2. Caraca, professor, muita coisa. Vou apagar esse detalhezinho aqui. Beleza, vamos lá. O que mais nós temos? Vou voltar aqui que ficou uma imagem embaixo. A próxima parte agora, a gente vai começar a cortar as coisas, né? A gente vai cortar P1 com P1, P2 com P2, e nós podemos substituir já na equação, já nos dados do problema, né? O foco do espelho 1 vale 16 centímetros. Então eu vou colocar menos 16 porque tem um sinal de menos aqui. E aí vamos lá embaixo, 16 menos P1. E do outro lado, professor, o foco do outro espelho é menos 16. Então vai ser menos 16, muito bem colocado ali. E embaixo a gente vai fazer como? O foco é menos 16 e eu vou subtrair de P2. Esse foco aqui é menos 16. Aí temos a nossa equação. Quando a gente... Aqui é fácil da gente substituir, né? A gente vai cortar aqui os dois lados. Fica muito mais simples desse jeito, tá, pessoal? O grande bizu dessa questão é essa apresentação da equação de Gauss. Vamos passar para o outro lado, a gente vai ter que menos 16 menos P2 vai ser igual a 16 menos P1. Então a gente vai ter que P1 é igual a 32 mais P2. A gente tem que arrumar alguma... Agora é múltipla escolha, né? A gente tem que usar a múltipla escolha ao nosso favor. A gente não precisa, tudo bem, você pode fazer o sistema, você tem que P1 é igual a 32 mais P2, e você tem que P1 mais P2 vale 50. E aí você tem a relação matemática. O que a gente consegue descobrir com isso? Se P1 vale 32 mais P2, coloca aqui 32 mais P2, que é o nosso P1, mais o P2 vai dar 50. Simples assim. E aí a gente vai ter que 2P2 é igual a 18. P2 igual a 9. A distância da vela até o espelho convexo, 9 centímetros. Como as duas distâncias somadas dão 50, P1 vai ser 41. Questão linda demais, né? Tem esse truque matemático. Eu acho assim incrível um tipo de questão dessa bem elaborada, né? Então 41 e 9, gabarito letra B de bola, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Podem voltar ao vídeo, dar uma revisão em cada parte, mas acho que foi tudo bem, foi minuciosamente trabalhado. Abraços e bons estudos!